Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês. E com a graça de Deus, nós vamos dar início a mais um estudo bíblico por meio da internet. E nós estamos nesse segundo estudo continuando com esse tema, meditar na palavra de Deus e o método devocional de estudo da Bíblia. E eu vou recapitular rapidamente algumas coisas que eu falei na semana passada e aí dar início à continuidade a esse estudo ainda. Então o assunto é meditar na palavra de Deus e nós temos muitos textos que a própria palavra de Deus nos ensina a meditarmos, a estudarmos, a dependermos da palavra de Deus. E nós vimos aí alguns textos da palavra de Deus nos ensinando sobre isso. Por exemplo, Salmo 119, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todos os dias, todo dia. Josué 1:8, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E um salmo tão famoso, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando nós estudamos esses textos e observamos a verdade que eles ensinam e cremos e passamos a entender as Escrituras como as próprias Escrituras nos ensinam, a sua vida vai mudar, a minha vida vai mudar, a vida da igreja irá mudar. Então a gente precisa ter mais atenção. E lembrando que eu pedi para que os irmãos escrevessem no caderno de vocês essa pergunta: o que é a Bíblia para mim? O que é a Bíblia para você? E respondessem, né? Se a Bíblia para mim é a palavra de Deus, então eu preciso trazer ela para a minha vida como palavra de Deus. E assim como Jesus disse, respondeu ali à tentação do diabo, está escrito, o próprio Jesus vence as tentações com está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então a palavra de Deus, ela tem poder criador e poder sustentador para a sua vida, assim como também o pão, o alimento para o nosso corpo, mas a palavra de Deus também tem poder sustentador. E 2 Timóteo 3:16 aqui, né, nos diz: toda a Escritura é inspirada por Deus, toda a palavra de Deus é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus é suficiente para nos fazer perfeitos para toda boa obra. Então, qualquer boa obra que Deus instruiu a gente, como crentes, a fazer, fique sabendo que a palavra de Deus é suficiente para nos instruir a toda boa obra. E também vimos alguns outros salmos que nos trazem a excelência da lei, a excelência da palavra de Deus. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Ele é bem-aventurado. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições, a sua palavra, e buscam de todo o coração. Esses são bem-aventurados. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos, a tua palavra, né? Então o salmista, eu não quero que meus passos saiam do caminho da tua palavra. Salmo 119:9, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra.
E o Salmo 119, 18, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Que eu possa ver, porque muitas vezes, eu disse na aula passada, nós lemos a palavra de Deus, mas nós não meditamos como deveríamos meditar na palavra de Deus. Estamos com o nosso coração duro, com o nosso coração cheio de saberes mundanos que impedem, e você precisa então, assim como o salmista, orar a Deus e pedindo: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei, as maravilhas da tua palavra. E assim, voltando ao texto que está escrito, Jesus fala na tentação, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Na tentação, o diabo por 3 vezes foi repreendido pelo próprio Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo, sempre mediante o emprego do texto bíblico, repreendendo o diabo, dizendo: está escrito, está escrito. Se Jesus, como Filho de Deus, ele usou a palavra de Deus para repreender as tentações, quanto mais a nós. Então essa é uma das razões pelas quais nós devemos ser leitores, estudantes da palavra de Deus, mais empenhados, com mais seriedade das Sagradas Escrituras. A palavra de Deus também, ela é, como diz Efésios 6,17, é espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E nós, como crentes no Senhor Jesus Cristo, jamais estaremos combatendo, vivendo a vida cristã de uma forma saudável, se não estivermos empunhando a palavra de Deus como defesa e como ataque. Ela é ali uma das ferramentas da armadura de Deus. E a palavra de Deus também é lâmpada para os meus pés, assim como nós lemos no Salmo. Então a gente também não pode se manter num caminho elevado do rei se não estivermos sendo iluminados pela palavra de Deus nos nossos caminhos. A Bíblia, ela não nos fará nenhum bem se ela ficar guardada, né? Se ela ficar ali em cima do móvel, guardada, só pegar os domingos, ela não nos fará nenhum bem. Todas as bênçãos prometidas só poderemos receber mediante o estudo, mediante a leitura da palavra de Deus. E essa leitura, ela precisa ser regular, ela precisa ser trabalhosa, ela precisa ser diária, atenta, ela precisa ser reverente. Isso tudo engloba no que nós estamos estudando sobre a meditação na palavra de Deus. Leia a Bíblia meditativamente, então, ou seja, o ensino desse método devocional que é para a gente meditar na palavra de Deus. Isso daqui é um macarrão instantâneo. Não existe espiritualidade instantânea. Hoje em dia nós queremos tudo rápido, né? Vou mudar de canal, tenho controle remoto. Vou tomar um café, tem um café instantâneo. Vou comer, tem um instantâneo. Mas a espiritualidade não é instantânea. Há necessidade de estudo, reverência, tempo, dedicação para podermos estudar a palavra de Deus. As Escrituras falam frequentemente sobre meditação e cada vez mais o nosso mundo, a gente escuta e a gente vê na vida das pessoas, dos irmãos, aquela correria diária que não faz bem. Então o mundo está essa correria. E aí a gente começa a colocar o problema no mundo. Não, o problema não está no mundo, o problema está nas nossas decisões. O problema está em eu entender o valor da palavra de Deus para a minha vida como crente
e tomar decisões, porque a palavra de Deus tem que ter prioridade na minha vida. Então não existe espiritualidade instantânea. Então eu preciso decidir o que é a palavra de Deus para mim, qual é o valor da palavra de Deus para mim e qual é a prioridade que ela tem para mim. E eu, entendendo o valor da palavra de Deus, em cima disso eu vou tomar decisões na minha vida diária para me alimentar, meditar na palavra de Deus. Eu parei aqui na semana passada, então vamos continuar daqui. Eu recapitulei todos o que a gente viu rapidamente, tirei algumas coisas e a partir daqui vamos continuar o nosso estudo, aonde aqui eu queria aqui em Josué, a gente observar esse texto de Josué 1:8, onde ele diz: "Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite." Medita nele dia e noite. Então, primeira coisa, eu preciso meditar na palavra de Deus. Estudar com reverência, com propósito, entendendo o valor das Escrituras. Então, a gente observa o texto. Para que tenhas cuidado de fazer. Eu medito, eu leio, eu entendo, eu vou discernir, eu vou interpretar. E eu fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho. Então farás prosperar o teu caminho. E serás bem-sucedido. Eu preciso crer na palavra de Deus e no processo que ele me ensina. E obedecer para que eu possa fazer a colheita. A colheita. Não adianta o agricultor preparar a terra, esperar as chuvas, semear, esperar as chuvas, ao tempo da colheita, chega o tempo da colheita, vem o agricultor e não colhe, porque o processo ele não deu continuidade como deveria ser dado. E a palavra de Deus diz: medita para fazer, para ter o cuidado de fazer, e então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido em tudo. Será bem-sucedido naquilo que realizar, né? Aqui há um processo para sermos bem-sucedidos em teu caminho. E esse versículo mostra que há uma íntima conexão na palavra de Deus e a ação por ela. Então, eu medito e há uma conexão depois, a ação da palavra na tua vida, mediante a sua obediência e a sua dedicação a ela. Então a palavra de Deus deve permear a minha mente de dia e de noite, isso é meditação. Isso me leva a perguntar: em que porção das Escrituras eu estava pensando no dia de hoje? Né? Em que porção das Escrituras eu estava pensando no dia de hoje? Lembra da tarefa da semana passada? Tarefa da semana passada, primeira carta de Pedro, capítulo 2. A gente ler e reler, e ler e reler ali, certo? O que eu estava pensando hoje? Algum texto das Escrituras que eu estava pensando, meditando. Ainda sobre meditação, o Salmo 1 e 2 diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Agora, antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é bem-aventurado. Antes, se o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei, medita de dia e de noite. Há um padrão aqui novamente de dia e de noite, mostrando o empenho diário que nós deveremos ter para estudar, ler a palavra de Deus. Então é uma disciplina mental que você pratica por todo o seu dia. É um estilo de vida no qual a palavra de Deus percorre a sua mente. Meditar na Bíblia significa preencher a sua mente com a verdade que Deus revela em sua palavra. A maioria de nós desperdiça um tempo enorme do nosso dia. Quanto tempo você leva para trabalhar? Será que não dá para você escrever um verso e ficar lendo aquele verso, ouvindo aquele verso, e você pensar naquele verso, orar e pedir a Deus o entendimento daquele verso?
Não deixe a sua mente em ponto morto. É inacreditável o que a palavra de Deus faz por nós, especialmente para me preparar para as atividades do dia. Cada um tem a sua maneira de meditar na palavra de Deus e o seu horário. Mas imagine que você acorda um pouquinho mais cedo e faz a sua meditação naquele trecho de tal escritura. O quanto isso vai preparar você para o seu dia. Quanto Deus vai estar permeando a sua mente e o seu coração para aquela atividade do dia. E isso permite que a verdade de Deus envolva o teu coração naquele dia. Esta semana eu estava conversando com uma irmã que hoje entrou para preparativos para a cirurgia. E ali na conversa, ela, dizendo vários textos bíblicos em confiança ao Senhor. A palavra de Deus que estava trazendo a paz no coração para o preparo para uma cirurgia. Né? 1 Pedro, que vocês estão estudando, espero que estejam, capítulo 2, verso 2 diz: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Observe que o apóstolo Pedro diz desejai, ele não só diz desejai, então é para desejar, sim, mas ele coloca ainda desejar ardentemente. As palavras gregas aqui que Pedro usa sugerem a fome impaciente e voraz da criança na hora da sua refeição. Então imagine quando uma criança um bebê recém-nascido está com fome e aquela impaciência dela para buscar o leite materno, a postura que Pedro fala para o nosso desenvolvimento. Então pensem nisso e às vezes examine-se a cada um a si mesmo para que saiba, eu não tenho esse desejo pela palavra de Deus, eu não tenho. Reconheça isso, para que você possa tomar decisões. Continuando, meditar na Bíblia significa preencher a sua mente com a verdade que Deus revelou. Diferente do que muitos explicam sobre o que é meditação. Vão para um lugar tranquilo, uma montanha, e ficam ali com seus olhos fechados, pensando em nada. Isso não é meditar. Meditar é você preencher a sua mente com a verdade de Deus e pensar sobre o que Deus está falando, ensinando, exortando. Preste bem atenção aqui, irmãos. Meditar na Bíblia significa preencher a sua mente com a verdade que Deus revela, a palavra. A revelação de Deus já está ali, fechada para nós. E aquilo a gente tem que preencher nossa mente com aquilo ali. Muito bem. Provérbio, capítulo 1, verso 7, diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Observe como a palavra de Deus trata e fala a respeito daqueles que desprezam a sabedoria e o ensino de Deus. O temor do Senhor é o princípio do saber. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Observe o que Provérbios aqui nos ensina no capítulo 1, verso 7. Mas eu quero ainda ler, eu vou ler aqui na tradução, na nova tradução da linguagem de hoje, mas vocês podem anotar aí, depois vocês meditem nesse provérbio, que Provérbio capítulo 1 ainda, do verso 20 ao verso 33, tá? Ele tem como tema ali nas nossas Bíblias a tolice de desprezar a palavra de Deus. A tolice de desprezar a palavra de Deus. Escute com atenção que eu vou ler na nova linguagem de hoje. Diz assim Provérbios 1, de 20 a 33.
escutem. A sabedoria está gritando nas ruas e nas praças, nos portões das cidades e em todos os lugares onde o povo se reúne. Ela está gritando alto assim: gente louca, até quando vocês continuarão nesta loucura? Até quando terão prazer em zombar da sabedoria? Será que nunca aprenderão? Escutem quando eu os corrijo. Eu darei bons conselhos e repartirei a minha sabedoria com vocês. Eu chamei e convidei, mas vocês não me ouviram e não me deram atenção. Vocês rejeitaram todos os meus conselhos e não quiseram que eu os corrigisse. Assim, quando estiverem em dificuldades, eu rirei, e quando o terror chegar, eu caçoarei de vocês. Zombarei de vocês quando o terror vier, como uma tempestade, trazendo fortes ventos de dificuldades. Eu rirei quando estiverem passando por sofrimentos e aflições. Então vocês me clamarão, mas eu, a sabedoria, não responderei. Vão procurar por toda parte, porém não me encontrarão. Vocês não quiseram a sabedoria e sempre se recusaram a temer a Deus, o Senhor. Não aceitaram os meus conselhos, nem prestaram atenção quando os corrigi. Portanto, receberão o que merecem e ficarão aborrecidos com as coisas que fizeram. Os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria. Os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmo. Mas quem me ouvir terá segurança, viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada. Medite nesse provérbio. Provérbio, capítulo 1, verso 20 ao verso 33. O tema é a tolice de desprezar a palavra de Deus. E é isso que nós estamos estudando aqui. Eu estou desafiando a vocês a meditar na palavra de Deus. E para isso, eu preciso de tempo, eu preciso dedicação, eu preciso de trabalho para meditar na palavra de Deus. Mas, quando alguns não entendem o valor e a necessidade, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, quando alguns não entendem isso, fique sabendo, meu irmão e minha irmã, que você está desprezando o conselho de Deus, desprezando a sabedoria de Deus, desprezando a correção de Deus. E aqui as palavras de Provérbios não são boas palavras para aqueles que desprezam a palavra de Deus. Não são. E no final ele diz: mas quem me ouvir terá segurança. Terá segurança. Quem me ouvir viverá tranquilo. Quem me ouvir não terá motivo para ter medo de nada. De nada. Provérbios 1, 20 a 33. E Êxodo 19, verso 5 diz: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, ouvirdes a minha voz, ouvirdes a minha palavra, Deus está falando, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. A meditação na palavra de Deus também trará para você convicções do próprio Deus para a tua vida, para o teu coração. É importante você ter convicções do próprio Deus. Nós necessitamos, nós precisamos ter convicções do próprio Deus.
Eu vou aqui comentar sobre isso, depois eu já termino. Uma coisa é você ouvir o que um pastor ensina, ouvir o que um irmão fala sobre a palavra de Deus, sobre uma experiência que ele teve com Deus. A outra coisa é você ter convicção da palavra de Deus. E nós podemos ter essa convicção, tão somente nós tenhamos as decisões de meditar dia e noite na palavra do Senhor, onde o próprio Senhor dá o entendimento, aquilo e da sua verdade. Eu quero tomar aqui como exemplo uma situação do profeta Jonas, para mostrar para os irmãos sobre essa convicção que eu estou falando aqui. Espero que entendam a minha colocação aqui, mas primeiro ouçam com atenção. Convicção. Convicção é quando você entende aquela verdade, aquilo ali é verdade. Por exemplo, a Bíblia diz para a gente não mentir, né? Então, Deus está dizendo, não minta. Então você tem convicção de que mentir é pecado, certo? Isso é convicção de Deus. Então, mas eu quero fazer uma colocação aqui num fato, aqui na história de Jonas, para a gente pensar. E Jonas, depois você abra lá e leia também, no capítulo 1, eu resumi aqui esse trecho que diz o seguinte: veio a palavra do Senhor a Jonas. Observe, veio a palavra do Senhor a Jonas. Veio a palavra. Deus falou diretamente com Jonas. Veio a palavra do Senhor a Jonas dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então Jonas teve convicções de Deus, porque veio a palavra do Senhor a Jonas, que era o profeta de Deus, e Deus disse para ele ir a Nínive e pregar lá em Nínive. Convicção de Deus ele teve. Mas olha a decisão de Jonas. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença de Deus, como se isso fosse possível, fugir da presença de Deus. Então ele foi para Tarsis, pegou ali um navio, pagou a passagem e embarcou naquele navio para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Aí continua o texto. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Imaginem isso. Jonas, convicção de Deus que era para ir para Nínive, ele decide então ir para outro lugar. E ali paga uma passagem, pega um navio, e aí Deus envia ali uma tempestade, e aí a tempestade estava a ponto de despedaçar aquele navio. Continuando. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Aqui o texto diz que é uma tempestade que estava a ponto de despedaçar aquele navio. Eu já pesquei em alto mar e peguei algumas ondulações, que não era tempestade. E ali já é um negócio bravo, mas aqui é uma tempestade e ele estava dormindo profundamente naquele navio. E diziam uns aos outros, ali os marinheiros: vinde, lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram as sortes, e a sorte caiu sobre quem? Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? De que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo a Deus. Olha a resposta de Jonas: sou hebreu e temo a Deus, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe os marinheiros a Jonas: que te faremos para que o mar se acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes Jonas: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar
se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. É aqui que eu queria compartilhar com vocês sobre a meditação na palavra de Deus nos trará convicções de Deus. Precisamos ter convicções, necessitamos ter convicções de Deus. Veio a palavra do Senhor a Jonas dizendo, vai a Nínive. E ele não foi. Ele tinha convicção da palavra de Deus, ele sabia sobre a palavra de Deus. Esse é o primeiro passo que nós vamos atingir na nossa meditação. Eu ter convicção de Deus sobre o conceito, sobre o assunto que a palavra de Deus está ensinando. Mas Jonas, ele decidiu, ele temia Deus, mas ele decidiu por motivos ali que tinha no coração dele contra o povo de Nínive, ele decidiu não ir. Ele decidiu e trouxe todo esse mal aos marinheiros e a ele próprio. Mas uma coisa que ele tinha convicção do que Deus tinha dito para ele. E ele disse, eu sei que é por minha causa que vos veio essa tempestade. Porque eu vejo às vezes, irmãos, a igreja passando por algumas dificuldades, ou irmãos em particular, e não sabe por quê. Não sabe por quê. Mas muitos desses problemas, se você estivesse meditando na palavra de Deus, com certeza você saberia. Você saberia. E o mais rápido possível, se fosse um pecado, se é um pecado, você se arrependa e confesse ao Senhor. Mas às vezes Deus tem propósito de glorificar o teu nome naquela situação que você está passando. Não, eu estou tranquilo, eu já me acertei com Deus, então Deus tem propósito. Você vai ter convicções de Deus. Então esse é um primeiro passo da meditação que eu acho importante. Nós temos convicções do que a palavra de Deus está dizendo para tomarmos decisões nas nossas vidas. E aqui a gente viu mais algumas partes importantes, alguns textos importantes na meditação da palavra de Deus, e a gente vai entrar na semana que vem. Eu creio que a gente já entra no método devocional do estudo da Bíblia e a gente fecha, a gente termina esses estudos, tá? E o método devocional é um método, assim como o método de leitura bíblica anual é outro método. Então entendam, são métodos para nos ajudar a conhecer a Deus, a sua palavra, a vontade do Senhor, para que vivamos uma vida cristã sadia e assim como nos diz Josué, capítulo 1, verso 8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Continue a sua leitura repetidas vezes de 1 Pedro, capítulo 2, todo o capítulo. Lembre-se, leia o capítulo 1 e leia o capítulo 3, para você entender o contexto anterior e posterior. Orem antes de ler, pegue o seu caderno e escreva ali as palavras que você não entende, e vai meditando em algum verso. O que está dizendo aqui? Desejai ardentemente como crianças o leite espiritual para o crescimento da sua salvação. E assim Pedro vai, inspirado por Deus, vai nos ensinando e vai falando para que possamos ter convicções de Deus e tomarmos decisões que agradam o Senhor e sejamos bem-sucedidos em tudo que o Senhor coloca em nossas mãos. Vamos orar? Santo Deus, nós somos gratos pela Tua palavra, a Tua santa palavra, que ela se torne mel em nossas bocas, Senhor Deus, assim como o salmista nos diz. Senhor, desvenda os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da Tua lei, que a Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés, poderosa espada do Espírito em nosso coração, em nossa mente, Senhor Deus, para defender e para guerrear as lutas, Senhor Deus, que o Senhor coloca em nossas vidas, Senhor Deus, para glorificar o Teu nome, para o nosso crescimento. O Senhor é um Deus bom, é um Deus todo-poderoso, misericordioso, que sustenta todas as coisas segundo a Tua vontade, cumpre todos os Teus propósitos.
e a tua revelação não passará nenhuma vírgula, nenhum i, será tudo cumprido como ela própria nos diz, Pai. Que nós venhamos a confiar na tua palavra, a meditar na tua palavra. Senhor Deus, ainda oramos, Senhor Deus, pelos irmãos que estão enfermos e alguns necessitam da tua assistência, Senhor Deus. Alguns que estão fazendo cirurgia, que estão se preparando para a cirurgia. Pai, venha com a tua mão poderosa, Pai, fazer a tua vontade e revela-se a eles, Pai, usando-os em todas as coisas. Pai, também te peço pelos irmãos que estão passando necessidade financeira. Ajuda-os, Pai. Multiplica ali, Senhor Deus. Abra portas de trabalho e que a tua igreja possa estar ajudando também. Pai, também te peço, Senhor Deus, por esses dias que estamos passando, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. E mostre, Senhor Deus, a luz para esses cientistas que estão trabalhando no combate contra esse vírus. Pai, esteja também com os governantes do nosso país, que eles possam te buscar a tua vontade, se arrepender dos seus pecados, para que possamos todos ser abençoados por ti. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus Cristo. Faça a tua vontade em nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.